Então, na aula de hoje a gente vai analisar um pouquinho a mais o funcionamento de estruturas hiperestáticas. O nosso principal objetivo é passar para a análise de um pórtico, onde nós vamos conseguir ver qual que é o efeito, assim, bem prático, das estruturas hiperestáticas no projeto estrutural. Então, os insights que a gente vai ver na aula de hoje, assim, apesar do exemplo ser bem simples, eles vão nos mostrar claramente quais são as principais características de uma estrutura hiperestática quando está realizando um projeto de estruturas. Tá? Então aqui a ideia, a principal conclusão, que eu acho que seria a conclusão até mais importante do curso inteiro aqui, é essa segundo objetivo, que é mostrar como os esforços dependem do material e da seção transversal de cada um dos elementos da estrutura, a gente está analisando estruturas hiperestáticas. Então, se vocês lembrarem lá na estática, na análise 1, não importa que material, qual seção transversal vocês colocassem na estrutura, os diagramas eram sempre os mesmos. Exatamente isso que vai mudar em estruturas hiperestáticas. Então, na aula de hoje, a gente vai focar bem para mostrar essa diferença do que vocês tinham até então e do comportamento das estruturas hiperestáticas, vai ser diferente. Tá? Por que isso é importante? Que na prática, dificilmente você vai analisar uma estrutura hiperestática. Vai fazer mais alguns comentários na aula de hoje, na aula de quinta-feira, e vai ficar bem claro que, salvo algumas exceções, lá 90, 95% das estruturas de engenharia civil, vocês vão trabalhar, vão ser estruturas hiperestáticas. Então, esses comportamentos que a gente vai analisar aqui vão ser bem importantes para vocês desempenharem bem a função dentro de um projeto de engenharia civil. Tá? Para fazer isso, vamos utilizar o método das forças novamente. Então aqui eu só repliquei as suas hipóteses e o seu procedimento. Então vamos repetir aquele mesmo procedimento da aula passada, só que hoje para um pórtico hiperestático. Então o que a gente tem aqui? Nesse pórtico, ele é composto por 3 barras, seriam duas vigas, dois pilares e uma viga. É um pórtico quadrado, então tanto a altura dos pilares quanto o comprimento da viga tem 4 metros. Ele tem uma carga distribuída aplicada na viga de 20 kN por metro. E ele é hiperestático porque ele tem apoio que restringe o movimento horizontal e na vertical, tanto no pilar da esquerda quanto no pilar da direita. Beleza? Então, nas equações estáticas, a gente teria 3 equações e essa estrutura tem 4 incógnitas. Então, o grau de hiperelasticidade dela seria de grau 1, uma equação a mais que a gente precisaria além da estática. Então, para aplicar o método das forças, aqui o enunciado está fazendo uma hipótese, a gente considerar somente o efeito axial e deflexão. Então, o que a gente está fazendo? É uma pequena simplificação, porque a gente está desprezando o cisalhamento. A torção não existiria, seria zero, mas o cisalhamento ele não é nulo, a gente estaria desprezando ele. Na aula que vem a gente vai aprofundar mais aí nessa questão do cisalhamento e ver como ele funciona e qual que é o efeito dele também no projeto de estruturas e em estruturas hiperestáticas. Mais uma coisa, vamos fazer a equacionamento considerando que cada elemento tem uma rigidez diferente, ou seja, tem uma seção transversal diferente, por exemplo. Tá? Então vamos equacionar tudo em função de letrinhas e depois a gente obtém uns numerozinhos. Tá? Então o primeiro passo lá do método das forças, o que é? É liberar a estrutura. Aqui vamos fazer exatamente o que a gente fez lá na aula passada. Vamos pegar e vamos liberar aqui o deslocamento horizontal do pilar da direita. Tá? Então vamos substituir o apoio em si por um hiperestático que a gente vai chamar de x1. Beleza? Então notem, se eu tirei aquele apoio e substituir por essa força que a gente vai acabar calculando no final das continhas do método das forças, a estrutura resultante seria uma estrutura isostática. Então, a segunda etapa, o que é? Decompor a estrutura. Então, a gente vai transformar uma estrutura hiperestática numa
somatório de combinações de efeitos de dois sistemas. O primeiro sistema, que a gente chamou aqui de sistema 0, seria a nossa estrutura liberada, ou seja, somente com a restrição vertical aqui na direita, submetida ao carregamento externo, mais o sistema 1, que seria o quê? Somente a estrutura, agora com uma carga unitária aqui aplicada no apoio da direita, vertical, e multiplicada lá pela intensidade do hiperestático X1. Então essa seria a nossa decomposição. Tá? Então só para ficar bem, ressaltar aqui, essa carga unitária que está aparecendo seria relativa lá ao método das forças. Beleza? Então é isso aqui que tem que acontecer. Para essa igualdade ser verdadeira, o que tem que ser tem que acontecer? O deslocamento horizontal no meu apoio aqui da direita, ele tem que ser nulo. Tá? Então essa é a condição que a gente vai usar daqui a pouquinho para fazer essa soma dessas duas estruturas ser igual à nossa estrutura original. Antes de fazer isso, vamos só dar nome aos bois. Então lembrando lá que para cada sistema a gente vai ter que calcular um deslocamento. O primeiro desses deslocamentos seria então o deslocamento horizontal, delta 10, que está acontecendo aqui no caso da estrutura submetida somente ao carregamento externo. Então, vai haver um deslocamento horizontal. Ele tem um númerozinho 1, porque seria o movimento que o hiperestático X1 estaria evitando, então I igual a 1. E é 0, porque quem está causando ele seria o carregamento externo. Lembrando que sempre o carregamento externo é igual a 0. Agora, o que vai acontecer? O segundo caso aqui no sistema 1, a gente vai também ter um deslocamento horizontal. Ele vai se chamar delta 1, porque 1 é o movimento que está associado ao hiperestático X1, ou seja, o movimento horizontal que eu estaria evitando. E delta 1, 1, porque quem está causando esse deslocamento seria essa carga unitária associada ao hiperestático X1. Tá? Então a gente tem o nome dos dois deslocamentos. E agora a gente vai para a etapa 3, que seria a condição de compatibilidade, que seria que condição precisa ser obedecida para a nossa estrutura hiperestática ser equivalente a essa soma desses dois sistemas. Então, repetindo, para isso ser verdade, o deslocamento delta 10, ou seja, aqui do sistema 0, mais x1 vezes o deslocamento delta 1, vão ter que ser nulos. Beleza? Então essa é a nossa condição que precisa ser obedecida. O que está acontecendo aqui? Se nós isolarmos o x1, que é o que a gente quer calcular no final das contas, a gente vê que se nós tivermos os valores de delta 10 e de delta 1, eu tenho o valor da minha reação. Tá? E se eu tiver essa reação, com as equações estáticas, eu calculo todas as outras reações e desenho os diagramas, normalmente. Tá? Então, mais uma vez aqui, o que mostra? Que o método das forças ele transforma a análise de uma estrutura hiperestática uma sequência de cálculos de deslocamento ou rotações em estruturas isostáticas. No nosso caso, a gente está usando aqui o princípio dos trabalhos virtuais, porque acaba sendo o mais prático aí para calcular esse montão de deslocamentos que vão aparecendo. Beleza? Então a parte de pensar mesmo do exercício, ela vem até aqui, que é montar essa equação de compatibilidade. A partir de agora, vem aquela parte mais braçal, que seria o quê? Calcular esses dois deslocamentos aqui. Então, repetindo também para ficar gravada a aula passada, lembrar que os deslocamentos eles entram aqui nessa equação usando aquela notação de sinal positivo. Deslocamento para a direita ou para cima são positivos, rotações no sentido anti-horário são positivos. Tá? Então, só para não esquecer, não errar nesse sinalzinho aí. Então, vamos lá para o cálculo dos deslocamentos. Da aula passada, da aula do princípio dos trabalhos virtuais, a gente calculou o deslocamento delta 10 para aquele pórtico, para esse caso aqui. Tá? Então, se vocês voltarem na aula, tem o cálculo bem estabelecido lá. Ele teria esse valor
que aparece aqui no quadro, 426,7 sobre EI do elemento 2, e eu corre para a direita. Então, lembrando, se ele corre para a direita, lá naquela equação de compatibilidade, ele vai entrar com o sinal positivo. O que a gente não tem seria o sistema 1, o deslocamento delta 1. Então, qual que é o deslocamento delta 1? Seria uma carga unitária aplicada horizontalmente no apoio da direita. Então aqui eu desenhei em azul, só para ficar bem claro que essa carguinha aqui seria a resultante daquela decomposição do método das forças. Tá? Então se a gente calcular, por exemplo, a reação, a única outra força que vai aparecer seria uma força unitária no apoio da esquerda. Então, para calcular esse deslocamento, a gente montaria um sistema virtual. Como a gente já tem uma carga unitária aqui, o sistema virtual e real, eles são iguais. Então, aquelas equações mzinho, mzão, nzinho, nzão do método, do princípio dos trabalhos virtuais vão ser todas iguais para os dois sistemas. Tá? Então, calculando um, a gente tem para os dois. Então, vamos lá, vamos calcular esses mzinhos. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que passar uma seção ao longo de cada elemento e calcular lá a equação do momento e a equação do esforço axial para cada um deles. Então, passando aqui a equação no elemento 1, ou seja, do pilar da esquerda, o que a gente tem? Vamos passar essa seção. Se nós olharmos só para baixo, o que vai ter lá? Vai ter que o momento vai ser 1 vezes x e vai ser negativo porque ele está gerando um momento nesse sentido lá na seção. Tá? Então, só para lembrar, a nossa convenção de sinal de momento fletor, positivos seriam, passado uma seção qualquer, sinais com essa orientação, momentos com essa orientação. Então, notem que essa força está gerando um momento nesse sentido aqui, ou seja, estaria um contrário desse cara, então esse momento fica negativo. Então, a equação do momento no primeiro elemento, no pilar da esquerda, é igual a menos x. Vamos então passar lá para a viga. Então, se a gente pegar e passar uma seção na nossa viga, o que vai acontecer? Se nós olharmos, a única carga que gera momento nessa seção seria essa carga unitária. Mas notem que esse momento é constante, uma vez que é o valor da intensidade, que é 1, vezes o braço da alavanca, que é 4. Tá? Então, quando eu movo a minha seção em qualquer ponto da minha viga, esse valor do momento gerado pela carga unitária é constante e tem valor de menos 4. Menos por quê? Notem que essa força está puxando esse pilar para cá, ou seja, o momento que ele está gerando nessa seção estaria com essa orientação. Uma vez que ele é contrário à nossa convenção de momento positivo para a seção, ele fica valor constante igual a menos 4. E por fim, se nós passarmos aqui uma seção no pilar da direita, olharmos só para baixo, o que vai acontecer? Vai ter um momento sendo gerado pela carga unitária. Se a gente olhar inclinando a cabecinha aqui para a esquerda, o que vai acontecer? Esse momento está nessa orientação, ou seria análogo à mesma orientação que está mostrando aqui na convenção positiva, ou seja, o nosso momento ali naquele pilar é igual a mais x. Beleza? Então, com isso a gente fecha as equações do momento e vamos passar para as equações do esforço normal. O esforço normal tende a ser mais fácil. Então, por exemplo, para o elemento 1, a gente está passando aqui essa seção. Se olharmos só para baixo, a única carga que existe é essa carga unitária que não causa compressão nem tração na seção. Então, no elemento 1, esse valor é 0. No elemento 2, passamos a seção. Se olharmos só para a esquerda, vai ter essa carga unitária. Note que se a gente transportar aqui para a seção, a carga unitária está entrando na seção. Então, seria um esforço de compressão. Então, por isso que na viga a gente tem lá um esforço de menos 1. E no pilar da direita, da mesma forma que foi para a esquerda, não há esforço de compressão. Então, aqui o N3 é igual a 0. Tá? Então, essa parte acho que é a mais braçalzona, de calcular essas equações de momento fletor.
que a gente precisa fazer? Com elas em mãos, a gente vai utilizar o equacionamento do princípio dos trabalhos virtuais. Então aqui, como ficou grande aqui as equações, vamos dividir na parcela de energia de deformação de flexão e depois a gente analisa a parcela de energia de deformação do esforço axial. Tá? Então, o que nós tínhamos? Como é um pórtico, a gente vai ter que analisar, dividir aquelas integrais elemento a elemento. Então aqui tem de 0 até 4, que é o comprimento do pilar da esquerda, 0 até 4, que é o comprimento da viga, 0 até 4, que é o comprimento do pilar da direita. Então, substituindo os valores dentro dessa equação, a gente tinha lá, por exemplo, mzão igual a mzinho. Se nós voltarmos lá no outro slide, mzão igual a menos x. Então, substituindo esses valores aqui dentro da integral, a gente obtém essa expressão. Para o caso do m2, mzão 2, mzinho 2, menos 4, e por fim, lá no pilar da direita, a gente tem x e x. Tá? Então, se a gente pegar e resolver essas integrais, são integrais bem simples, a gente chega nesse equacionamento aqui. Tá? Então, a energia de deformação devido à carga de flexão tem essa expressão. Então, notando que ela depende lá da rigidez dos três elementos. Para o caso do energia de deformação por esforço axial, vai simplificar bastante. Por quê? Se nós voltarmos lá nas equações do esforço axial, a gente vê que N1 e N3 são nulos. Ou seja, essas duas integrais vão zerar. Vão sobrar só o esforço axial na viga, que a gente tem o componente Nzão 2 e Nzinho 2 iguais, os dois iguais a 1. Resolvendo essa integral, ficamos lá com 4 sobre EA. Beleza? Então, o que está faltando aqui? É a gente aplicar a equação do princípio dos trabalhos virtuais. O trabalho externo seria o trabalho realizado pela carga, basicamente seria 1 vezes o deslocamento que a gente quer calcular, que seria o ΔI, vai ser igual à energia de formação da flexão mais a energia de formação devido aos esforços axiais. Então, substituindo esses três componentes da flexão e esse componente do esforço axial nessa equação aqui, a gente obtém essa expressão aqui para o ΔI. Tá? Então, só para relembrar, notem que todos os componentes dessa expressão são positivos, ou seja, o valor que a gente obteve do ΔI é positivo. Então, o que isso significa? Significa que a direção que eu arbitrei a minha carga virtual está correta. Tá? Só para relembrar esses conceitos. Então, esse cara ele ocorre com essa intensidade, só que para a esquerda. Qual que é a consequência disso? Quando nós entrarmos lá na equação de compatibilidade, esse cara vai ser negativo. Tá? Então, o sinal positivo aqui quer dizer que a gente acertou o sentido da força unitária do princípio dos trabalhos virtuais. Então, esse cara ocorre para a esquerda e a gente tem que levar em conta esse fato de ocorrer para a esquerda na equação de compatibilidade. Então, indo para ela, o que a gente vai ter? ΔI 0 sobre ΔI 1. O ΔI 0, lembrando, seria aquele deslocamento do sistema zero, que a gente viu que ele ocorreu para a direita, ou seja, vamos entrar com o valor dele positivo, que é dado aqui, sobre o ΔI, que nós acabamos de ver no slide anterior. Tem aqueles 4 componentes que ocorrem para a esquerda, ou seja, ele precisa entrar com esse sinal negativo aqui. Tá? Então, se a gente cancelar, nota que esse sinal negativo cancela com o sinal lá da expressão e a gente tem lá um valor positivo para x1. Beleza? Aqui, o que significa o valor de x1 ser positivo? Quer dizer que a gente acertou aquela flechinha azul no começo do exercício, que seria a direção que a gente colocou a carga unitária do método das forças. Tá? Então tem que pegar essa manha desses detalhes dos sinais. Fora isso, não tem muito segredo para
resolver os exercícios. Como a gente viu até aqui, foi simplesmente a resolução do exercício utilizando o método das forças. Só que esse resultado que é apresentado para a gente é bem útil para a gente tirar algumas conclusões sobre estruturas hiperestáticas. Então vamos dar uma olhadinha nisso lá. Então o que a gente tem aqui? Notem, aqui eu repeti a equação do hiperestático x1, ou seja, da reação horizontal do apoio do pilar da direita. O que ele está mostrando para a gente? Note que a gente não consegue eliminar o EI da equação. Se cada elemento tiver um material ou uma seção transversal diferente, eu não consigo cancelar esses caras. Tá? Qual que é a principal consequência disso? É que se eu mudo o EI de uma seção, da viga ou de um pilar, o que acontece? Eu mudo o valor da reação. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que as reações, que os esforços dependem do material e da seção transversal de cada elemento em estruturas hiperestáticas, que é exatamente o que não acontecia lá em análise 1 em estática. Tá? Então, lembro que vocês devem ter usado até algum software. Se vocês colocassem qualquer coisa como E, qualquer coisa como seção transversal, as reações, os diagramas, eles eram sempre os mesmos. Aqui, para estruturas hiperestáticas, isso muda. Tá? Então, se você mudar a seção transversal de um elemento da estrutura, os esforços vão se redistribuir e você vai ter que recalcular a estrutura. Tá? Então, essa análise que a gente faz vale só para aquela estrutura física. Se pegar um software qualquer lá, se você fizer análise estrutural, vai ter os diagramas que ele vai gerar automaticamente, eles vão servir para aquele teu input, para aquele teu chute inicial das seções transversais da estrutura. Se você modificar uma seção, os esforços vão se redistribuir, você tem que recalcular a estrutura, ou seja, tem que, no caso de um software, mandar ele rodar novamente. Beleza? Então, o impacto prático de estruturas hiperestáticas, o principal é esse, que em estruturas hiperestáticas, os esforços dependem da seção transversal de cada elemento e também do seu material. Beleza? Então, esse detalhe vale a pena gravar. Uma outra coisa bem interessante que dá para mostrar para vocês, deixa eu mudar aqui a minha tela, deixa eu colocar aqui um arquivo que eu montei, que vai conter o diagrama dessas duas, da mesma estrutura, a versão hiperestática dela e a versão isostática dela. Então vamos lá, deixa eu só editar aqui, eu já ponho na tela para vocês verem. Então tá lá, vocês devem estar vendo agora o que? A mesma estrutura, ou seja, a versão hiperestática dela, que é a de cima, e a versão isostática. Então a única diferença entre as duas é o apoio do pilar da direita. Então notem que na hiperestática o movimento em x e y está impedido, na isostática somente o movimento em x. Notem o que acontece com os esforços. Vamos ver primeiro aqui da estrutura isostática, ou seja, de baixo. Esse primeiro gráfico que aparece aqui seria o diagrama do momento fletor. Então, para a estrutura isostática, o que vocês têm? Vocês não têm momento nos dois pilares e tem um momento que parte de zero nas extremidades da viga e tem o seu valor máximo no centro. Então, aquela viga ali, na estrutura isostática, funciona praticamente ou como uma viga biapoiada. Já no esforço normal da estrutura isostática, a gente tem os pilares têm esforço normal e a viga não tem nenhum esforço normal, como é mostrado aqui no diagrama esforço normal da viga. Tá? Então, por exemplo, se estivesse lidando com uma estrutura de concreto, o que você ia fazer? Os pilares você ia projetar em compressão simples e a viga em flexão simples. Tá? Agora, note o que acontece quando você muda somente o apoio aqui. O que vai acontecer? Analisando a mesma estrutura,
que aconteceu com o diagrama de momento fletor? Notem que agora que existe momento fletor nos dois pilares, tá? E, até mais interessante, na viga agora existe momento negativo nas duas extremidades dela. Beleza? Então o comportamento em relação ao momento fletor é bem diferente aqui, somente com a inclusão desse apoio. Da mesma forma, no esforço axial, aqui aparece, continuam tendo os esforços axiais nos pilares como tinha anteriormente, só que aparece também, está pequenininho aqui em relação ao do pilar, mas aparece um esforço axial na viga. Tá? Então notem que se você fosse projetar, por exemplo, em concreto armado, você teria agora os pilares e a viga em flexo-compressão. Tá? Então, os fenômenos envolvidos se alteram largamente somente com a inclusão dessa reação. Então, é um exemplozinho simples, só que ele traz para a gente bastante informação das potenciais mudanças que podem ter, até mesmo em relação ao projeto, se a gente trata a estrutura como isostática ou como hiperestática. Então é legal ter isso em mente. Às vezes até repetir, nas próximas aulas a gente vai aprender a usar o software de análise estrutural, repetir esse exercício para tentar fixar bem esse conceito, que vai ser importante para o resto da disciplina e para a carreira de vocês de engenheiro. Tá? Vamos só voltar para os slides aqui para finalizar a parte expositiva da aula. Então, esse aqui é a principal consequência que a gente tem. Tá? Então, esse negócio aqui vale a pena gravar e não esquecer mais aí para a carreira de vocês. Tá? Então, para vocês treinarem esse procedimento, o que eu coloco como exercício sugerido? Seria bem aquele mesmo pórtico que vocês tiveram como exercício no final lá da aula de princípio dos trabalhos virtuais, só que da mesma forma agora, o apoio aqui no ponto B, ele agora também restringe o movimento na horizontal. Então a estrutura passa a ser hiperestática com grau de hiperelasticidade igual a 1. Então o procedimento de solução fica bem análogo ao que vocês viram aqui na aula. Então vale a pena repetir para fixar o assunto e a gente vai utilizar essa estrutura para iniciar o nosso primeiro projeto lá da disciplina. O que eu sugiro, que eu não comentei lá na aula passada, é vocês resolverem o exercício bem da mesma maneira que eu fiz aqui. Deixem tudo em função das letrinhas, principalmente do EI ou do EA dos elementos. Tá? Isso vai ser importante para a gente automatizar essa análise estrutural e poder fazer o projeto da disciplina. Beleza? Então, com essa parte aqui, a gente encerra a parte expositiva da aula e passamos aí para as perguntas, dúvidas, comentários.